ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan, e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente recebe aqui no Pensa Rio o advogado, escritor e doutor em Direito José Roberto Castro Neves. Autor de obras como Medida sob Medida, O Direito e Shakespeare e o mais recente, Por que você deve ler e o que ler, José Roberto conversa com a gente sobre literatura, realidade e como o hábito da leitura pode nos ajudar a interpretar o que está acontecendo aqui na nossa volta e, claro, viver melhor em sociedade. Para a gente começar esse debate, eu passo a palavra para você, Alqueres. Eu queria dar bom dia especial ao Zé Roberto, à Natânia, aos que nos ouvem, e dizer que hoje é uma alegria fundamental, porque não é apenas mais uma entrevista não só com um amigo querido, mas com uma pessoa que eu respeito como um dos grandes intelectuais do Rio de Janeiro e alguém que tem feito um trabalho fantástico em diminuir a diferença entre o que está escrito e o que está havendo. Coisas que normalmente as pessoas acham que são dois mundos. O Zé Roberto, ele escreveu uma produção muito grande e eu acho que eu marcaria dela um ponto muito fundamental. O primeiro é não considerar que esse negócio de comentar um livro, falar um livro, interpretar um livro, é assim uma espécie de um privilégio de um erudito, de um filólogo ou de um crítico. Ler um livro é uma experiência eminentemente individual de crescimento pessoal. E cada um, então, pode, ao ler o livro, experimentar num grau maior, menor, um caminho, enfim, particular ou não, esse tipo de coisa. Mas o último livro do Zé Roberto, ele procura sistematizar isso aí, no sentido de o que é que a leitura traz em termos de autoconhecimento, de conhecimento do mundo, de criatividade, tolerância, de outras paixões e outros sentimentos dos nossos. O que faz com que, no fundo, enriqueça a nossa realidade. Então, eu começo a entrevista, Zé Roberto. Aqui no Brasil, a gente sabe que processos de avaliação das crianças têm demonstrado números terríveis. Pessoas saem do ensino fundamental apenas 40% com uma capacidade deficiente de interpretar um texto, entender um texto que lê. Lê as palavras, mas não as combina, não as compõe. Como um sistemático programa de leitura pode ajudar nas escolas a esse crescimento na capacidade de absorção cultural, absorção de conhecimentos tão fundamental para a nossa educação básica. Um ótimo dia a você, Alqueres. É um privilégio para mim conviver com você. Você sabe a minha admiração por você, minha devoção. É uma alegria sempre que quando eu posso desfrutar desse convívio. Muito obrigado pelo convite. Nathani, gratíssimo também pelo convite. Obrigado pela tua gentileza, a quem nos ouve. Esse tema que o Alqueres trouxe é um tema muito, eu diria que é um tema fundamental para a sociedade, ainda mais uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade muito desigual. E acho que a pergunta que a gente deve fazer é como é que a gente diminui essa desigualdade. Esse é um tema que eu acho que uma pessoa que vive no Brasil hoje tem que se fazer sempre, né? Como é que você
atenua esse gap gigantesco social que a gente vive. E o caminho, na minha avaliação, é pela educação. É a única forma que você vai ter de tornar uma sociedade mais justa, dar capacidade às pessoas para que elas possam trabalhar e crescer como profissional e como ser humano também, né? Como indivíduo, né? Construir uma sociedade melhor. É a educação, é o único caminho que a gente vai ter. É claro que a economia é fundamental, é importante, mas a própria economia ela vai depender de ter de ter pessoas educadas, né? E o grande professor, na minha avaliação, são os livros. É claro que a gente recebe valores da família, mas o livro é o grande condutor ético de uma sociedade, né? A literatura a grande forma de você fazer que uma sociedade reflita, pense, né, e adquira bons valores. Esse trabalho, inclusive, aliás, de uma forma até barata, né, uma forma que é acessível, né? Só para responder a tua pergunta, depois voltar, eu quero dizer, eu acho que se houver um projeto público, né, de política mesmo, de dar livro às pessoas, de fazer com que as pessoas leiam e trazer que as pessoas, sei lá, Machado de Assis, que é um autor nosso extraordinário, inteligente, escreve muito bem, traz temas interessantíssimos para reflexão. Se a gente conseguir, né, com que as escolas públicas, as escolas privadas, em massa, promovam a obra do Machado. Estou dando um exemplo óbvio, até quase um clichê, mas simples, né? Para a gente, todo mundo vamos ler Dom Casmurro e vamos debater a situação. Isso evidentemente tem um ganho gigantesco, né, para a sociedade de uma forma geral. Esse trabalho que você se referiu, o Caixa de Palavras, porque você deve ler, né? A ideia do livro é exatamente apresentar 5 motivos pelos quais você deve ler e apresentar esses motivos por meio de exemplos que você vai colher da própria literatura. Então, a primeira razão é para se conhecer melhor, porque, de fato, o autoconhecimento ele é fundamental. E a literatura é um momento solitário, né? Porque na literatura tudo passa na sua cabeça, você que constrói as coisas. A literatura, aliás, é muito generosa, né? Porque quando você vê um filme no cinema, já está lá, você vê o personagem, a cor da roupa, o cabelo, a cor dos olhos, né? Você já sabe tudo, né? Mas na literatura, isso tudo é para você. Você que é o dono da cara da pessoa, do rosto, isso tudo e se passa no teu cérebro, né? Aliás, uma coisa interessante, esses estudos, né, de neurociência mostram como você trabalha com a cabeça quando você lê. Há registros, né, de que as pessoas que leem distanciam a várias questões aí de problemas neurológicos exatamente porque você está estimulando os seus neurônios, deixando aquilo tudo muito, muito aceso. Mas, pois bem, então, o autoconhecimento, porque quando você lê um livro, várias questões morais você está discutindo. O sujeito resolve fazer uma coisa, você diz, não, isso eu nunca faria, né? Não, isso está errado. Você está exercitando uma análise ética, você está discutindo aquilo, você está vendo o que te faz bem, o que te faz mal, os teus pontos fortes. Você, por meio da literatura, encontra bons exemplos, obviamente, a seguir, né? E também os maus exemplos, o que não seguir. O que o Zé está trazendo também é um como ler. E não é aquele negócio de sentar e passivamente ficar passando linha a linha. É quase como uma conversa com o livro e um autoquestionamento que a pessoa, então, cresce. O livro provoca essa sensação. E isso é que é uma coisa admirável, como ele diz, porque a evolução da mentalidade individual, e através de várias mentalidades individuais, a mentalidade coletiva, passa por essa autorreflexão. Aliás, já dizia Sócrates, né? Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Evidentemente, nós somos o que nós somos, né? Mas
é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, É. porque apenas assim a gente vai tentar, pelo menos, sentir um pouco, né, as coisas como o outro sente, e a vida fica mais fácil. Assim, a gente mais tolerante, com menos preconceito, enfim, uma vida ma- mais saudável. Isso, a literatura é um grande maná, porque você vai a lugares que você nunca iria antes, vai sentir, às vezes, né, pela literatura, um preconceito que você não veria normalmente, ou veria de outra forma. Então, isso também é muito importante. Numa sociedade que é cada vez mais plural, você, pela literatura, vai, de uma certa forma, se colocar e viver outra pessoa. Você vai estar vendo a coisa pela lente de uma pessoa que tem uma realidade diferente da sua, e vai aceitar aquela realidade de uma forma mais humana. Então, eu acho que também esse ponto, a literatura, ele tem uma grande vantagem. Mas eu estava falando, a primeira coisa é esse autoconhecimento, estabelecer modelos, né? Isso é muito importante. A segunda razão, e você também falou, Keres, é a capacidade de se comunicar. Porque na vida também, o domínio da forma de se colocar, ele é muito importante. Quantas vezes você vê, né, uma discussão, eu falei uma bobagem, eu falei mal, me coloquei errado, eu podia ter dito outra coisa e não falei, né? A literatura vai te dar também um arcabouço enorme de palavras. A palavra é muito importante, né? A palavra é fundamental. A palavra certa na hora certa. E também até alguns recursos da linguagem, como, por exemplo, a ironia. Ironia é um negócio dificílimo, né? A ironia e a grosseria, elas caminham muito perto uma da outra. Ser irônico, às vezes, é muito importante até. Ser reticente. Como é importante ser reticente, às vezes, né? Assim, até deselegante você falar as coisas, mas você pode deixar subentendido, né? Então, essa elegância, essa educação passa pelo domínio. Tem pessoas que acabam sendo deselegantes e mal educadas, não porque elas sejam mal educadas no seu íntimo, mas porque elas não conseguem falar a coisa adequada na hora adequada, né? E a literatura também é uma grande escola, né, de se comunicar, de falar a coisa corretamente. E você vai ter um terceiro aspecto, que é a da interpretação, que é outro tema relevantíssimo, né? É entender as coisas, porque nem tudo é explícito. E pior, às vezes, quando a coisa é muito explícita, ela quer dizer uma outra coisa diferente, que quem está querendo te passar a mensagem acredita que você vai ter aquele poder de interpretação de ver que há uma mensagem superior ali, né? A literatura também é uma escola da interpretação, que é importante. E aí o quarto tema é a compreensão do humano, né? Você que é um outro fã de Shakespeare, né? E o Shakespeare aqui, segundo Bloom, né, inventou o humano, né? Porque ele verificou ali um mundo de situações diferentes, e a gente não vai viver para conhecer todas as pessoas, mas pela literatura você vai conseguir compreender e entender melhor as pessoas. A gente falou um pouco sobre isso já, né? A compreensão do humano é muito importante. Ainda mais no mundo hoje, cada vez com menos espaço para preconceito, a gente tem que brigar por isso, né? Assim, a gente julga, é da nossa natureza julgar. Não tem jeito, é difícil o sujeito, não julgo ninguém. Não, claro que você julga, de alguma forma você julga. A literatura vai te permitir fazer um julgamento melhor só, né? Um julgamento mais inteligente, mais sensível. E a última coisa, eu quero que é um tema que eu acho que é preocupante, que isso é talvez um assunto relevantíssimo para as próximas gerações, é a transferência da cultura, né? A cultura é considerada aí como o cimento da civilização, né? A coisa que nos une. Nós achamos engraçado uma coisa porque lá, em algum lugar atrás, a gente aprendeu que aquilo tinha era engraçado, né? Talvez pelas mesmas referências que a gente tem. A gente ouviu as mesmas histórias, viu os mesmos filmes, leu possivelmente os mesmos livros. Isso faz com que a gente se una. Quando fazer um comentário, você vai reconhecer aquilo e a gente vai se unir naquele momento, né? O Wittgenstein falava que não adiantaria nada o leão falar porque ele nunca ia entender o homem, né?
Porque leão é a cabeça do leão, não adiantava ele falar, a gente não ia se entender ainda assim. Por isso, porque a gente comunga desses valores. E a literatura é o grande vetor dessa transferência, né? Do que a gente entende como engraçado, do que a gente entende como correto. Tem uma questão que eu sempre penso, que é assim, tem gente que fala, gosto não se discute, o que não é verdade. Claro que gosto discute. Tem coisa que é elegante, tem coisa que não é elegante, tem coisa que é feia, tem coisa que é bonita, né? Tem coisa que é cafona, tem coisa que é chique, que é fina. Isso, claro que gosto discute. Mas como é que você, então, tem o bom gosto? Como é que você aprende a ser elegante? Como é que você aprende a ser educado? E a cultura é que vai aprender isso. E o tema que só para encerrar esse assunto, o que é assustador é que hoje a gente vive num mundo com a revolução tecnológica, que a gente está vivendo ela, e é recente, 2007, né, do iPad, do iPhone, é uma diluição dessa cultura. Se a gente, nós aqui, talvez, vimos os mesmos filmes, possivelmente, ou os livros, mas essa geração X, essa geração de 2000, cada um viu o seu filme, cada um viu ouviu sua música no Spotify, cada um viu sua série diferente. Enfim, é uma diluição do mainstream enorme e que faz com que a gente se distancie daquilo que nos une. Então, esse é um grande desafio que eu acho que vai haver para uma sociedade, e por isso é mais ainda importante voltar à literatura e principalmente aos clássicos, que os clássicos é o que dão a sua sólida base da nossa sociedade. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar, semana passada, a nossa querida Margarete Dal Como, que uma querida, brilhante. Escreveu um capítulo no seu último livro sobre aqueles livros que mudaram a sua vida. Isso. E ela escreveu sobre a montanha mágica. Então, vejam vocês, essa mulher excepcional que, durante esses 3 anos de Covid, era aquela pessoa calma, ponderada, objetiva, científica, que passava uma orientação no meio de um barata-voa que ninguém se entendia, se fez respeitada pelo Brasil, ao mesmo tempo que em casa passava por grandes sofrimentos, perdeu o marido, perdeu o filho. Essa mulher admirável falava: A Montanha Mágica, que é um romance de Thomas Mann, que se passa num sanatório, me deu aquela empurrada para eu ser a médica que eu queria ser. Olha que coisa bonita. Graças a um livro, nós temos hoje uma pessoa com essa dimensão humana enriquecendo milhões e milhões de mentes brasileiras. Esse exemplo da Margarete, que é um exemplo lindo, mas, felizmente, é um exemplo que se reproduz em inúmeros casos. A gente falou de Machado, estou citando aqui o Machado, que, é claro, um grande escritor. Ele se fez pelos livros. Toda a construção da cultura dele não foi numa escola extraordinária, não, foi pela literatura. Perfeito. Eu mesmo discutia há uns anos atrás com o meu psiquiatra, enfim, situações narradas e os livros. Ele dizia: Alqueires, há que se ler os romances, porque os livros técnicos não há um que consiga traduzir em termos técnicos o sofrimento. E o sofrimento é um ingrediente fundamental do estudo da psique humana, não é? Você vê que coisa fantástica. Quando você traz a ficção, a sugestão das sensações para descrever quadros que você possa até tratar e fazer as pessoas superarem. Uma coisa muito bonita essa capacidade do livro. Gente, o Zé Roberto, como vocês bem puderam ouvir, tem muito a ensinar pra gente sobre literatura e o impacto positivo que o hábito de ler traz para a sociedade. Mas para esse episódio não ficar tão longo e também para a gente não precisar cortar nada na edição,
O Alqueires e eu resolvemos dividir ele em 2 partes, justamente para não perder nenhum conhecimento compartilhado pelo nosso convidado. Então hoje a gente encerra por aqui e no próximo episódio nós teremos a segunda parte dessa conversa. Aí não esquece, se você tem alguma sugestão de pauta, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio. Muito obrigada e voltamos daqui 15 dias com a segunda parte do episódio, a literatura como ferramenta de inclusão social. Até lá!